Mandando os narcisistas para o espaço, vai começar mais um podcast. Opa, cheguei! Vocês estavam com saudades, né? Este é o último podcast da série lá no SoundCloud. O tema é Perguntas e Respostas sobre o Narcisismo. Fala que eu te escuto. Antes, eu quero pedir o seu like, te pedir para que você compartilhe este conteúdo com quem você acha que precisa e vai gostar de saber sobre o transtorno de personalidade narcisista, e tem a página Narcisismo Explicado no Facebook. E para atendimento online, o Zap é mais 5521 974 99 39 15. 10 minutos contra o narcisismo, falando que eu te escuto, começam agora. Vamos para a nossa primeira participação, Momentos de Tensão. A maravilhosa e outras osas, Cleia Massafer pergunta. A paz, irmão. Tudo bom, André? Eu sou Cleia, aqui de Rio das Ostras. Minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber como agir, que eu tenho uma amiga que está sofrendo de depressão por conta do descarte de narcisista. E eu gostaria de saber como agir com ela. Beijo. A paz, irmã Cleia, a paz. Então, quando nós temos uma pessoa que faz parte do nosso ciclo de amizade, que está em depressão por conta de alguma dinâmica do abuso narcísico, nós temos que fazer as seguintes coisas: acolher, ouvir e abraçar. Nada de ficar apontando o dedo para a pessoa, nada de ficar julgando a pessoa e, pior, nada de ficar devolvendo a dor que a pessoa está sentindo para ela mesma. Frases do tipo: a culpa é sua, você que permitiu que essa coisa acontecesse. Não é hora para isso, tá bom? E em último caso, quando a pessoa baixar um pouco a guarda, aí sim você pode recomendar, caso você perceba, uma busca à terapia, tá bom? Sabe o porquê do acolhimento, irmã? Porque, em geral, quando uma pessoa passa por uma dinâmica de abuso narcísico, tudo o que ela quer é ser abraçada e ouvida. E é esta a nossa função: acolher, abraçar e ouvir. Tá bom? Um grande beijo para você, Cleia. Nossa próxima pergunta vem do Pará. Lu, a voz é toda sua. Lá vem ela. Oi, André, aqui é Luciana de Belém do Pará, sou uma sobrevivente do abuso narcisista. Gostaria muitíssimo de agradecer ao convite. Em relação ao narcisista, ele nasce assim? Ou, se ele não nasce assim, quais as hipóteses que levam uma pessoa a tornar-se esse ser tão sem empatia, manipulador, mitomaníaco, que tem prazer em ver o outro sofrer sem o menor remorso ou compaixão? Nossa, que pergunta maravilhosa, hein? Então, existem basicamente duas correntes aí: a corrente inatista e a corrente ambientalista. A corrente inatista defende que o transtorno de personalidade narcisista é fruto da hereditariedade. Ou seja, um narcisista já nasce narcisista. A minha corrente é a corrente ambientalista. O que a corrente ambientalista defende? Defende que os narcisistas se tornam narcisistas. Acredita-se que em algum momento da tenra infância ou da transição da tenra infância para a adolescência, eles sofreram algum trauma e este trauma projetou a partir daí um falso eu. E como resposta, esse falso eu passou a ser o traço predominante de personalidade deles. Ou seja, eles criaram um falso eu, uma máscara, e é disso que eles vivem eternamente. Imagine uma pessoa que passou a vida toda vestindo uma fantasia de carnaval. Quando o carnaval acabar, essa pessoa não vai mais saber usar roupas comuns,
porque ela passou o tempo todo, a vida toda, fantasiada. É mais ou menos assim que funciona a cabeça de um narcisista. Ele projetou um falso eu, que é movido a mimetismo, espelhamento e muita idolatria da aparência social. Outra coisa muito legal da sua pergunta é que você descreveu algumas das principais características do transtorno de personalidade narcisista. A ausência de empatia, porque eles favorecem muito o ego. A mitomania, que em alguns casos, dependendo do tipo, pode vir em forma de pseudologia fantasiosa, subentenda-se. Eles mentem sem parar. O colecionismo de relacionamentos fracassados, porque eles estão sempre engatilhando relacionamentos, eles projetam, eles espelham e eles descartam e vão para outro relacionamento e não se importam com a pessoa que foi descartada. E uma comorbidade muito comum deste transtorno é a síndrome de Peter Pan. Quando eu falo da síndrome de Peter Pan, entendam, imaturidade. Os narcisistas são muito imaturos. E agora vem ele, o homem da voz aveludada. Fala comigo, Felipe. Aqui é Felipe de São Paulo e eu te agradeço muito pelo convite. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber o que é o jogo do estica e puxa na dinâmica do abuso narcísico. Muito obrigado, um abraço. Lindo, tensão, bonito e gostosão. Gente, minha boca encheu o taco. O jogo do estica e puxa, também conhecido como jogo do vai e vem, indica que a pessoa narcísica está mudando a fase aí da dinâmica do relacionamento, ou seja, ela está saindo da fase de desvalorização e está entrando na fase do descarte. Aí começam um monte de situações de briga. A pessoa narcísica causa briga, vem a ruptura provisória, você ainda está na dependência emocional, ela ressurge e ela fica fazendo isso de uma forma que a vítima acha que sempre vai ter volta. Quando a vítima menos espera, ela dá o descarte final e a vítima fica lá, apaixonada, esperando aquele retorno, esperando aquela ligação que nunca vem. O nome disso é jogo do estica e puxa. Muita gente pergunta qual é a minha formação. Então, meu povo, eu sou psicanalista, pós-graduado em sexualidade e psicologia. O nosso podcast ele tá muito besta. Agora vem uma pergunta internacional. Ione, a voz é sua. Oi, André, tudo bom? Obrigado pelo convite. O meu nome é Ione e eu falo dos Estados Unidos e eu quero saber o seguinte: o transtorno de personalidade narcisista tem cura? E uma outra pergunta: os narcisistas voltam? Eles sempre voltam? Oi, Ione. Simples e direto? O transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Aliás, ele nem sequer é considerado doença, porque, na verdade, é um traço de personalidade. Ou seja, teve aí a ruptura do padrão, né? Geralmente na tenra infância, ou na infância, ou na adolescência, e a partir daí virou um traço de personalidade. Eles nunca vão mudar. A segunda pergunta é sim. Quando você menos esperar, começa uma coisa chamada hovering. Inclusive tem um podcast aí falando sobre isso. Se eu não me engano é o podcast número 4. Uma beijoca, menina. Adorei. Estados Unidos, olha que chique. Arrasou, viado. Arrasou, viado. Arrasou, viado. Agora vem ela. A mulher que quando bate cartas não erra uma. Ela vai dizer que é do Rio de Janeiro, mas o sotaque dela é português. Solta a voz, Fernanda. Olá, André. Meu nome é Fernanda, sou daqui do Rio de Janeiro. Por que os narcisistas se vitimizam e invertem toda a situação? O que se passa na cabeça deles? Eu não entendo nada do que passa na cabeça deles. Oi, Fernanda. A sua pergunta passa por palavras e expressões como gaslighting, vitimismo narcísico e inversão narcísica. O que acontece é que é da dinâmica de um narcisista manipular e distorcer os fatos. Isso faz parte do transtorno. Quando o narcisista é pego com a boca na botija, ele vai negar até a morte.
E, em geral, quando ele começar a mentir, começar a deturpar os fatos, ele tem ciência de que vai causar irritabilidade na vítima e, em alguns casos, a vítima pode até agredi-lo. É tudo que ele queria para poder inverter a situação e se vitimizar. O vitimismo narcísico é uma das formas mais cruéis de enlouquecer as pessoas que se relacionam com um narcisista. Grande abraço. Olá, André, tudo bom? Aqui é Tássia, da Bahia. Gostaria de saber se existe a possibilidade do narcisista ser monogâmico. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta no seu podcast. Sabe o que a Perpétua falaria para um narcisista? Kenga! Você é Kenga! Infelizmente, é muito raro. A probabilidade de você encontrar um narcisista monogâmico é de 0,00000000000 ao infinito e além por cento. Faz parte do transtorno o colecionismo de relacionamentos. Colecionismo de relacionamentos fracassados. Um beijo, Tatá. Tô dizendo que este podcast tá muito chique? Amanda Vieira, solta a voz. Oi, André, meu nome é Amanda Vieira, eu sou do Rio de Janeiro. A minha pergunta seria diante de uma perspectiva de afeto direcionado a uma pauta afrocentrada. Como lidar com um luto após um relacionamento abusivo em relação a uma perspectiva relacional entre pessoas negras, uma vez que um dado já foi apontado que mulheres negras são as que mais sofrem relacionamentos abusivos. Qual a sua perspectiva em relação a isso? Oi, Amanda. Sensacional. E exatamente como você disse, vai passar sim pelos 5 estágios do luto. Negação com isolamento, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. Muito interessante você trazer esse recorte racial, porque nós, negros, pretos, pardos e retintos, nós da pretitude, sofremos muito mais. Nós sofremos com ausência de privilégios, nós sofremos com racismo estrutural e quando vamos para os relacionamentos, nós vamos de peito aberto porque a gente já tem enraizado na nossa mente as poucas oportunidades. Por isso nós entramos nos relacionamentos para fazer com que esses relacionamentos sejam duradouros. Nós acolhemos, nós temos uma maternalização dos relacionamentos. E as pessoas tóxicas são excelentes leitoras, elas sabem disso e, sabendo dessas nossas vulnerabilidades, se aproveitam. Falando um pouco mais sobre o pós-relacionamento, quando nós passamos por um relacionamento tóxico, nós temos ainda aquela sensação de que nós teremos poucas oportunidades no porvir. E isso aumenta a nossa crise de ansiedade. Um grande abraço, Amanda. Muito obrigado pela sua participação, hein? Ô, compadre! É gente que não acaba mais! Todo mundo escrevendo a história da minha Minas Gerais! Oi, André. Aqui é a Ana de Minas. Obrigada pelo convite. A minha pergunta é: quando o suprimento negativo se afasta do narcisista e o narcisista, então, ele fica apenas com o suprimento que é considerado o dourado, ele volta a idealizar o suprimento negativo que conseguiu se afastar e aplicar o contato zero e passa a desvalorizar o que ele considera o dourado, entre aspas, a sua extensão? Muito obrigada. Aninha, a sua pergunta daria um podcast inteiro. O suprimento dourado que você se refere é chamado comumente como suprimento primário, tá? A vítima, quando não está mais com o narcisista, ela vira vítima de backup. E a resposta para a sua pergunta é sim. Quando ele está em viés de descartar a vítima atual, ele imediatamente passa a olhar para as vítimas de backup como vítimas em potencial e, por conta disso, ele passa a enxergar como possíveis vítimas primárias.
o que você chamou aí na pergunta de vítimas douradas. Um abração, Aninha. Agora vem o Tiago. Ai, Tiago, seja breve que eu tô com pressa. Oi, André, boa tarde. Sou o Tiago do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite. André, minha dúvida é, narcisistas, eles podem entrar em depressão? Eles sofrem de depressão? Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Tiagão, nossa, que honra ter você aqui no nosso podcast. Na corrente inatista, nós temos os psicopatas. Estes não são capazes de sentir emoção. E na corrente ambientalista, nós temos os sociopatas, que também não são capazes de sentir emoção. Nestas condições, salvo as exceções, isto é, quando o espectro sociopático está à frente do espectro narcísico ou nós temos um narcisista com comorbidade na sociopatia, todos os narcisistas são capazes sim de passar por um processo depressivo. Um dos motivos que pode vir a levar um narcisista à depressão é o vitimismo. Eles se vitimizam tanto, acham que são vítimas de tramóias e podem entrar em depressão. Outra forma é deixar um narcisista sem suprimento. Tá bom? Grande abraço para você. E fechando o podcast com chave de ouro, Michele. Olá, André, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Michele de São Paulo. Eu sou consultora financeira e aí eu gostaria de saber uma coisa. Por que toda vez que existe o abuso narcísico, a pessoa, a vítima, ela acaba com algum tipo de prejuízo financeiro? Oi, Michele. Olha, juntou Michele, Amanda e Joyce, nós temos as três Marias das pautas negras da contemporaneidade. Michele, por onde passa um narcisista, nós temos uma vítima destruída psicologicamente ou financeiramente. Eu inventei um letramento que é a destruição psicofinanceira das vítimas. Ou eles vão acabar com o nosso psicológico, ou eles vão acabar com o nosso financeiro, ou os dois. Aliás, eu conheço a história de vítimas que saíram totalmente arrasadas e destruídas na ocasião da passagem deles. O nosso podcast fica por aqui. Foi uma sequência de 15 podcasts. Vocês não fazem ideia da grande honra. Muito obrigado por tudo, meu povo. Qualquer coisa é só chamar no Zap. Eu sou André Moreira, gênero e sexualidade sempre na veia.